Meus irmãos, graça e paz, mais um dia muito abençoado na presença do Senhor, cheio da sua graça, né, e da sua misericórdia que está sobre nós todos os dias. Como somos gratos a Deus pela sua infinita misericórdia, pela sua infinita graça, por tudo aquilo a qual Ele tem derramado sobre as nossas vidas. E muito gratos a Deus porque temos aí, tido a oportunidade de estudar a palavra, de ter devocionais. Então somos gratos ao Senhor pelo seu agir e pelo seu mover. Hoje nós encerramos aí mais um livro, mais um tempo, né? Agora foi com Abacuque. Espero que os irmãos possam ter aprendido muito com este livro. Hoje o nosso capítulo é o capítulo 3. E o que nos chama a atenção nesse capítulo, em todo livro, o que nos chama a atenção é o tom do profeta. Como o profeta está diante de Deus. Porque sempre lembrando, quando um livro traz o nome do profeta, é porque Deus está trabalhando através do profeta. Deus não quer falar com o seu povo simplesmente sobre o que o profeta está dizendo, mas também sobre a vida do profeta. E é isso que acontece, né, no livro de Abacuque, onde Abacuque tinha a visão que o sistema de justiça, a forma de justiça que Deus usava, parecia um pouco complicado, parecia que Abacuque não estava entendendo isso. Só que quando nós chegamos no capítulo 3, nós vamos ver perfeitamente Abacuque com um sentimento, com uma sensação e afirmando que, por mais que ele não entende, por mais que para ele possa ser complicado, mas é sempre perfeito. Por quê? Porque nós vemos que Abacuque inicia o capítulo 1, parece que meio revoltado com Deus, meio chateado, né, perguntando até quando? Até quando tudo isso continuará acontecendo? Até quando a injustiça prevalecerá? Até quando os maus prosperarão? Né? E aí no capítulo 2 Deus dá essa resposta, o porquê de tudo isso. E quando nós chegamos no capítulo 3, nós vemos que o coração do profeta agora está mais tranquilo, porque ele entendeu, porque Deus ministrou o coração dele. É o que nós vemos aqui no versículo 16. Ele diz: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. O profeta, que até então estava amargurado por tudo aquilo que estava acontecendo com o povo, tudo aquilo que estava acontecendo com o povo de Deus, agora ele ele está em paz, porque é o que ele vai dizer, né? Tranquilo esperarei. Por quê? Por que nós podemos ficar tranquilo? Não é simplesmente, eu preciso ficar tranquilo, ou alguém chegar para nós e falar, olha, fica calmo, fica tranquilo. Não, precisamos ouvir a voz de Deus. Só que nós só vamos ouvir a voz de Deus, meus irmãos, quando nós estivermos dispostos a isso. Não estamos falando agora de uma situação de igreja, de ir para a igreja, de não ir para a igreja, ou qualquer tipo de religião. Estamos falando de ouvir Deus falando ao nosso coração, Deus falando aos nossos ouvidos, à nossa mente. Então, no momento de tribulação, no momento de perturbação, no momento de aflição, de guerra, sendo ela onde possa ser, de repente uma guerra de relacionamento, de repente uma guerra na saúde, financeira, de tantas situações que vão mexer com as nossas vidas. E não adianta ninguém chegar pra gente e falar, olha, fica tranquila, espere em Deus, acalme, relaxa. Às vezes essas frases pra gente, elas parece que causa, como que nós podemos dizer, causa mais ira, a gente fica mais nervoso, ficamos mais inquietos, porque isso não vai nos ajudar. Palavras de efeitos, palavras, por mais que, claro, as pessoas que falam isso pra gente, falam com todo carinho, querendo nos ajudar, querendo realmente nos colocar de pé novamente, nos trazer tranquilidade. Mas nessa hora precisamos tomar o exemplo de Abacuque. Abacuque só fica tranquilo. Abacuque só tem essa tranquilidade e vai dizer os grandes versículos que nós conhecemos sobre Abacuque, os versículos mais famosos sobre Abacuque, que é o 17 e o 18, dizendo, né? Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelha no curral, nem bois nos estábulos. Ele vai dizer o versículo 18. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Por quê? Porque ele havia ouvido Deus. Só que nós precisamos ler todo o capítulo 3 com muita tranquilidade, porque antes de ouvir Deus, Abacuque
trouxe à sua mente, ao seu coração, quem é Deus, quem é o Senhor. E é isso, irmãos, que nós precisamos sempre estar muito claro no nosso coração. Quem é Deus? Quem é Deus? O que Ele já fez por mim, o que Ele tem feito por nós. E isso vai encher o nosso coração de expectativa, de alegria, vai colocar o nosso coração sensível para ouvir aquilo que Deus tem falado. Então Deus vai ministrar aos nossos corações através da sua palavra, através da sua misericórdia. E quando nós ouvimos a voz de Deus, isso nos traz tranquilidade. Assim como um filho, quando está enfermo, quando está machucado, quando cai, e ele ouve a voz do pai, ouve a voz da mãe. Por mais que falar, agora que ele me vê, ele está chorando, sim, porque agora ele se sentiu seguro para expressar aquilo que ele está sentindo. Não é muitas vezes simplesmente porque ele é, vamos dizer assim, sem vergonha. Às vezes acontece, mas às vezes não é sempre isso. Às vezes quando o pai chega, a mãe chega, principalmente a mãe muitas vezes, né? Ele se sente seguro. E seguro ele pode agora expressar suas emoções, expressar o seu sentimento, expressar a sua dor. E assim somos nós com Deus. Quando nós realmente sentirmos a presença do Senhor, saber que Ele está conosco, nós vamos ter mais tranquilidade para falar com Abacuque. Até quando, Senhor? Vamos poder falar como Davi ali no capítulo 6, em Salmo 6, que ele vai dizer, Salmo 13, até quando, Senhor? Até quando tudo isso estará acontecendo? Nós vamos ter essa liberdade, porque isso não é rebeldia, isso não é... É simplesmente sentir que eu estou na presença do meu Pai. E quando eu declaro isso, o meu Pai, em contrapartida, vem e fala, filho, eu estou no controle, eu estou agindo, eu estou movendo. Então, meus irmãos, que possamos apresentar as nossas queixas e as nossas dificuldades diante do Senhor, sabendo que Ele cuida de nós. Beijo no coração, um excelente dia, que Deus abençoe.